Betânia deu para conhecer ao mundo como talvez mais ninguém o José Régio, Camões, Pessoa, Sofia, Manuel Alegre, em nome de todos e em nome do Estado português, queria atribuir a medalha de mérito cultural à Maria Betânia. Estamos a ouvir Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, no intervalo de um concerto de Maria Betânia, em Oeiras. Já lá vamos a isso. Antes, o menu do Fora do Baralho de hoje. Na jogada da semana, não podíamos deixar de falar do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. O PS branqueou as audições ou o que pensávamos ter ouvido, afinal, não ouvimos? Foi uma alucinação coletiva? Isto é uma espécie de PS-washing ou é mesmo lexívia? Os nossos ases já põem as cartas na mesa. Está estendida a toalha verde, mas primeiro vamos aos naipes da semana. Eu sou a Judite França, a Vanessa Cruz está no seu merecido descanso do guerreiro. E comigo estão, falta o Jorge Fernandes, mas estão João Marcos Almeida, Susana Peralta e Luís Aguiar Conraria. Regressemos então a esta voz. Sonhei que estava um dia em Portugal, à toa, num carnaval em Lisboa. Mas antes, vamos ouvir esta. E em nome do Estado português, queria atribuir a medalha de mérito cultural à Maria Betânia. Sonhei que estava um dia em Portugal. João Marcos Almeida, que me dizes? Paus para a distinção concedida a Maria Betânia Oeiras? Paus concedida a Maria Betânia este prémio, este galardão, pelo inestimável trabalho que tem feito na divulgação dos poetas portugueses. Não concordas? Achas que Maria Betânia não merece, João? Não, antes de mais, olá a todos. Não, eu não condeno, não critico a condecoração ou a distinção feita à Maria Betânia. Acho que ela é uma cantora que o merece. Aliás, eu fui ver o concerto da Maria Betânia. Estava lá, normalmente, em princípio, nós não vamos ver concertos de cantores que não gostamos. Mas olha, saíste antes ou saíste a meio da... Não, saí. No encore, portanto, já quase no segundo encore, exatamente, no fim do concerto. Quer dizer, foi um espanto total, porque o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, sobe ao palco para dar essa distinção, sobe ao palco e faz um mini discurso, pega no microfone e começa a falar para as pessoas. As pessoas estão ali para ver um concerto, não estão ali para ouvir discursos de um ministro. Começa por dizer que o governo resolveu condecorar com uma medalha de mérito Maria Betânia. Eu acho muito bem que o governo condecore Maria Betânia, mas acho que essas cerimónias são feitas em privado. Podem chamar a comunicação social, podem fazer uma conferência de imprensa. Agora, não é num concerto que é para se ouvir música, é um acontecimento musical onde as pessoas vão para se divertir. Não se deve mostrar política com estes concertos. Achas que foi de propósito? Obviamente que foi de propósito, havia de ser sem querer, então as pessoas fazem estas coisas sem querer. Quer dizer, de repente... Tropeçou numa medalha de mérito. De repente o Pedro Adão e Silva apareceu em Oeiras sem querer. Olha, estava aqui a passar em Carcavelos e resolvi vir até Oeiras. Não, a minha pergunta não era essa, e tu percebeste. A minha pergunta... Dá-me só um minuto. A minha pergunta não era essa, a minha pergunta é: achas que a parte da panfletária foi de propósito? Claro, foi propaganda política pura. Foi um exemplo de propaganda soviética. Como eu não me lembro de ter visto em Portugal. Quer dizer, ir a um concerto, fazer uma coisa daquelas, fazer um discurso. Aliás, as pessoas no início assobiaram, claro que depois pararam de assobiar porque Maria Betânia estava ao lado. Não, e pararam de assobiar porque era antipático a Maria Betânia, e as pessoas todas que estavam ali gostam de Maria Betânia. Sim, ela estava a bater palmas, não é? Claro que ela bateu palmas, mas não é esse não. Para ela é indiferente, não é? O governo é que não pode fazer uma coisa destas. Mas ela devia ter recusado. Eu também acho. Eu concordo contigo. Eu acho que se calhar ela foi apanhada de surpresa, não?
Mas essa é a parte engraçada, não é? Ainda bem que houve 2 encores, não é? Se não tivesse havido nenhum encore, o Pedro Adão e Silva tinha ficado com a condecoração na mão, porque ela não tinha regressado ao palco. Portanto, é difícil de acreditar que até os encores não tenham sido combinados. Ela devia ter recusado. Eu concordo contigo, Luís, devia ter recusado. Eu quando vi aquilo saí... Mas o ONUS devia estar em Maria Betânia? Não, claro que não. Não é o ONUS nela. O ONUS é no Mas ela tem estatuto... Para recusar? Qualquer artista devia ter essa independência, como é óbvio. Agora, eu compreendo que haja artistas, mas que também não vão ganhar... Mas também para esses artistas, o Ministro da Cultura não quereria subir ao palco e associar-se a eles, não é? Mas pode haver artistas que estejam tão dependentes do dinheiro do Ministério da Cultura que podem... Não é o caso, não é? Que não é de todo o caso. Portanto, toda a cena, na verdade, é incompreensível, não é? Há várias etapas aqui e depois há, não sei, Pedro Adão e Silva tem um gabinete. Ele não decidiu aquilo sozinho, aquilo não foi ele que estava ali sentado na audiência e de repente se lembra, vou ali subir ao palco e dar um prémio à senhora. Portanto, houve uma série de cabeças pensantes no processo que acharam isto boa ideia. Talvez tenham dito, olha, se te associasses à Betânia era fixe. Foi uma iniciativa de propaganda política, claro propaganda política à soviética, não é? Quer dizer, que é uma coisa lamentável. Mas como é que ficava Maria Betânia se tivesse recusado? Não, a Maria Betânia podia ter dito perfeitamente: eu estou no concerto para cantar para o público, tenho imenso gosto, foi uma honra para mim receber esse prémio, mas quero fazer numa cerimónia, vou ao Palácio da Cultura, ao Ministério da Cultura e recebo lá. Tenho muito gosto de dar uma conferência de imprensa com o Ministro, ao lado dele, respondermos a pergunta dos jornalistas, que é o que se faz. Mas se calhar um brasileiro não... Não, mas eu acho que, quer dizer, não vamos estar a discutir a Maria Betânia, porque a Maria Betânia aqui não é aqui chamada. Não, o ponto é, se o ministro não quisesse ter feito o que fez, não é? Aquilo não tinha acontecido. Foi um ministro que decidiu, ou alguém decidiu no gabinete dele, é uma ótima ideia ir dar este prémio a Maria Betânia no concerto. E transforma-se, porque o PS é isso, o PS... Aliás, já na segunda parte vamos falar... no relatório preliminar sobre a TAP. Há uma coisa extraordinária que muitas pessoas do PS dizem: o que é que o PS podia fazer? É melhorar a comunicação, melhorar o modo como fala com os portugueses, melhorar o modo como comunica com as empresas públicas. Para o PS, a política reduz-se à comunicação. Portanto, quem acha que a política é a comunicação e pouco mais, está sempre a fazer propaganda. Isto foi um exemplo típico de propaganda, que é lamentável, e tenho imensa pena que o ministro se tenha posto naquela posição. Quer dizer, um ministro que é capaz de fazer aquilo está disponível para todo o tipo de propaganda. É muito simples. Portanto, temos um governo que faz propaganda, que usa todas as oportunidades que tem para fazer propaganda política. Alguém quer assistir? Alguém quer... Olha, Sim, diz, João. Judite, só para acabar, visto que o Jorge não está aqui, eu estou em Londres e ontem vi o concerto do Bruce Springsteen. Eu estava no concerto e estava a pensar, seria absolutamente impensável, de repente, um ministro do governo britânico subir ao palco no fim e dar um prémio ao Bruce Springsteen. Mas absolutamente impensável. Mas era bem merecido. Claro que era bem merecido. Quer dizer, mas em Portugal também é impensável, tanto que nunca aconteceu. Mas aconteceu. Acho eu. Pois eu também não me lembro. Mas quer dizer, repara, exatamente. Eu também achava que era impensável. Eu concertos, nunca vi tal coisa. Eu também nunca vi. Também vou a imensos concertos, nunca vi tal coisa. Mas recordo, atenção, um concerto de homenagem ao Zé Pedro, nesse eu não estava. Sim, com o guarda-chuva, Costa, não é? E o Marcelo a saltarem os dois em cima do palco. E um guarda-chuva. Sim, é verdade. Um guarda-chuva amigável. Sim. Ora bem, vamos então agora, depois de paus para Pedro Adão e Silva, vamos às copas. Copas para Rita. Rita foi condenada em 2020 por fazer um aborto às 8 semanas de gravidez. O aborto, a interrupção voluntária da gravidez, foi realizado dentro do período legal, mas fora do Serviço Nacional de Saúde. O enquadramento jurídico português não cumpre cabalmente as recomendações do Conselho da Europa, diz a Procuradora da República em Espanha. Aqui mesmo ao lado não teria acontecido. Susana Peralta, isto não deve ser um naipe de corações. É um naipe de coração com a Rita. Essas declarações são da Procuradora da República Helena Leitão,
que é uma procuradora que eu, aliás, já mencionei aqui no Fora do Baralho a propósito da questão da violação ser ou não um crime público, porque é uma procuradora que tem trabalhado com o grupo de peritos sobre o combate à violência contra as mulheres e violência doméstica do Conselho da Europa. Portanto, é uma procuradora que tem conhecimento específico acerca dos diferentes enquadramentos legais europeus, de diferentes leis que têm a ver com as mulheres, com a questão das mulheres, e os abortos são, de facto, questões que só dizem respeito às mulheres. Portanto, o que é que acontece? Rita, uma cidadã brasileira que se encontra aqui no meio da pandemia, em 2020, ou seja, no momento da maior incerteza, no momento em que os serviços públicos falharam de maneira rotunda. Por exemplo, vale a pena recordar que nesse ano de 2020 as comissões de proteção de crianças e jovens foram para teletrabalho, não é? Depois em 2021 já não se repetiram esses erros. Portanto, estamos a falar de facto do momento em que mesmo os serviços públicos que não podiam trabalhar em teletrabalho, muitos deles por medo e por um clima de pânico generalizado, acabaram por não estar disponíveis, e por desconhecimento também. Portanto, Rita encontra-se sozinha, o próprio pai da criança também não é português, estava fora, não se podiam encontrar. Segundo, isto é um facto, o que depois já é alegado é a Rita a afirmar que o pai lhe dava mensagens contraditórias, guarda o bebê, não guarda o bebê, não sei o quê. Portanto, Rita vai a uma consulta médica e, de facto, ela é uma mulher muito católica e não quer abortar de maneira nenhuma, quer guardar aquela criança. Mas depois, no contexto de estar sozinha em casa e, segundo a própria afirmou em tribunal, num contexto de grande depressão, já não comia, já não dormia, não sei o quê, acaba por tomar a decisão de abortar por si mesma, não é? Portanto, abortar em casa. Eu devo dizer pelo facto de não ter conseguido uma credencial a tempo para ir ao hospital. Exato. E repara, eu devo dizer também, é importante perceber isto, que os abortos não são todos feitos no Serviço Nacional de Saúde. Não, seja, há uma clínica em Lisboa, pronto, são reencaminhados, aliás. Não, mas mesmo os que são feitos via SNS, há de facto um processo prévio para já de datação da gravidez e depois aqueles 3 dias de reflexão e não sei o quê, mas há abortos medicamentosos que são feitos também em casa. Eu não sou técnica, não conheço o suficiente do tema para saber se foram os mesmos medicamentos que Rita utilizou ou não para... Sim, mas não foi uma intervenção cirúrgica. Para abortar, mas não foi uma intervenção cirúrgica e há muitíssimos abortos. Aliás, a solução preconizada de melhor qualidade, com menor intervenção, menos interventiva para o corpo da mulher e para a sua saúde reprodutiva, são precisamente abortos medicamentosos que a pessoa faz em casa, depois de passadas as etapas prévias do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, Rita não fez nada que não seja feito. A única coisa é que ela, de facto, faltou essas etapas prévias de seleção no Serviço Nacional de Saúde. Mas porque o tempo estava a correr. Porque o tempo estava a correr, porque estávamos naquela situação completamente fora do normal, extraordinária, e porque Rita também não era daqui, portanto não conhecia bem, enfim, as leis, os procedimentos, ou pelo menos vamos dizer, é crível que não os conhecesse. E de facto encontra-se numa situação de ter sido condenada, ela não está a cumprir pena, portanto, digamos... Sim, mas tem cadastro agora, não é? Mas tem cadastro. E isto é humilhante. É completamente humilhante e é de facto uma falta completa de empatia relativamente ao lugar das mulheres, à posição das mulheres nestes momentos de grande angústia que foi aparentemente o momento. Mas também é uma falta de senso, não é? Eu acho que é bom sobretudo senso. um Estado em que o Poder Judicial, e basta recordar as sentenças que nós conhecemos por violência doméstica e não sei o quê, quer dizer, o Poder Judicial continua a ter uma dificuldade enorme em colocar-se no lugar das mulheres e em pensar um bocadinho nas circunstâncias e, portanto, aplica aqui uma pena penal, e peço desculpa pelo pleonasmo, numa situação... Sim, mas não é cível, é o que tu queres dizer, não é cível. Que manifestamente quer dizer, é uma falta de respeito completa pelos direitos e pela situação desta mulher. E claro que, atenção, se a pessoa já passou por um período complicado em termos de saúde mental no momento em que decide abortar... é um momento dramático, ninguém duvida que é um momento dramático. Claro, agora imagina o que é continuar agora ter uma pena em cima e todo o processo judicial pelo qual passou, que obviamente também tem o seu impacto no bem-estar desta mulher. E de facto aqui o que Helena Leitão explica e outro especialista
que também é ouvido pelo público, é que há muitos países, Ariosa Feio, que é uma pessoa que é especialista nestes temas de saúde pública, é que já há muitos países para os quais o aborto já saiu do Código Penal. E porquê é que no nosso continua a estar no Código Penal, sobretudo neste tempo de 8 semanas, que está perfeitamente dentro do enquadramento legal, em que Rita poderia ter abortado por opção, que foi o que ela fez, bastava ter recorrido ao Serviço Nacional de Saúde para passar as tais etapas prévias. Bastava que o Serviço Nacional de Saúde desse resposta. Resposta necessária, que é outro problema. É outro problema. E há muitos casos, aliás, o público fez um trabalho extraordinário sobre isso, porque há muitos médicos que alegam objeção de consciência e é um efeito dominó, porque quem não alegar objeção de consciência naquele hospital fica com tudo, não é? Claro. Sim, é importante também perceber que este problema de acesso ao aborto, que no fundo foi o problema que determinou a situação de Rita, é um problema que permanece entre nós, mesmo fora do período pandémico, e de facto tem havido bastante trabalho jornalístico recente sobre isso. A Fernanda Câncio também se tem debruçado bastante e bem sobre o assunto, e portanto nós não estamos livres de que outras mulheres, em alturas de completo desespero, tomem este tipo de atitudes, e era mesmo bom que as despenalizássemos. Vamos passar ao terceiro tema. Sobras tu, Luís Aguiar Conraria, e queres trazer espadas para o BCE ou espadas para o facto de haver uma ideia de convocar a Presidente do BCE, Christine Lagarde, para ir ao Parlamento. De repente o BCE terá-se mudado de Frankfurt para Lisboa? Pois, as espadas são para esse pedido do Bloco de Esquerda, de trazer Christine Lagarde ao Parlamento, e apesar do PS bem ter rejeitado que Lagarde viesse responder ao Parlamento, põe a hipótese de a trazer em comissão, pelo menos ainda não, a uma comissão do Parlamento. Portanto, ainda não pôs totalmente de parte a ideia. Comissão de Economia e Finanças, sim. E isso são espadas daquelas mais cortantes para estas ideias peregrinas, e é essencialmente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nós andamos a reagir como se a Christine Lagarde estivesse a falar por nós, para nós. Quer dizer, nós podíamos ser um bocadinho menos paroquiais e perceber que a Presidente do Banco Central Europeu está preocupada com outros países que não Portugal. Quer dizer, Portugal tem uma taxa de inflação neste momento que está abaixo da média da zona euro. Quer dizer, quando Christine Lagarde fala em governos com medidas despesistas e que é preciso cortar e que é preciso garantir a sustentabilidade da despesa pública. Não, deixa-me organizar isto, que eu já chego aos salários. Quando ela fala disso, ela não está a falar de Portugal, nós temos os nossos déficits a reduzir, nós vamos se calhar ter excedente este ano, nós somos os países que durante a pandemia menos gastaram. Ela não está a falar para nós, escusam de estarem a reagir, feitos tontinhos, como se ela não estivesse a puxar as orelhas. Agora, falaste nos salários. Quando ela fala nos salários, em Portugal, os salários perderam poder real de compra. Ela não está a falar de nós. Aliás, poucos dias depois percebeu-se de quem é que ela estava a falar. Da Alemanha, não é? Estava a falar da Alemanha, porque 2 ou 3 dias depois nós vimos que a inflação na Alemanha estava a aumentar, incluindo a inflação subjacente, aumentou. Foi dos poucos países da zona euro onde a inflação aumentou. Já agora, seu professor explica o que é a inflação subjacente. Está bem, explico, mas deixa-me acabar o raciocínio dos salários. E vale a pena, no caso da Alemanha, em 2022, só nesse ano, o salário mínimo subiu 25%. Portanto, é óbvio, uma pessoa depois, quando vê estes dados, percebe que ela não está a falar para nós, ela está a falar grosso para países como França e Alemanha. Porque a França é também um dos exemplos de políticas orçamentais insustentáveis com o apoio que estão a dar aos combustíveis. Portanto, nós temos neste momento até uma Presidente do BCE que está a falar grosso para os grandes países. E nós estamos aqui a tomar as dores como se ela estivesse a falar para nós. O que é perfeitamente absurdo. Faz lembrar, parece que nós fazemos questão de perceber as coisas ao contrário. Durante a crise financeira, quando as recomendações do FMI e das organizações internacionais era para se gastar mais, para os Estados fazerem mais despesa pública para combater a crise, quando uma pessoa ia ler os relatórios, tinha lá sempre uma nota de rodapé a dizer isto não se aplica a países com problemas orçamentais. Portanto, era óbvio que Portugal estava excluído daquilo. E nós, claro, aproveitámos para gastar a tripa forra e graças a isso, se calhar, José Sócrates ganhou as eleições seguintes. Nós parece que aproveitamos agora aqui também, obviamente, não é para nós, mas aproveitamos para nos fazer de ofendidinhos. Mas vamos admitir que Christine Lagarde aceitava.
e que vinha a Portugal responder ao Parlamento, responder a Mariana Mortágua e aos outros deputados. O que é que acham que aconteceria depois? Obviamente, com o precedente aberto, a Presidente do BCE passava a ter de ir aos Parlamentos Nacionais que a chamassem. E se tivéssemos os Parlamentos a chamar, quem é que acham que ela ia ceder? Íamos ter Itália, Alemanha, França, esses grandes países, obviamente, que iriam pôr muito mais pressões em cima dela e, daqui para a frente, acabava-se a independência do Banco Central Europeu, não a favor de Portugal, mas sim a favor desses grandes países. Portanto, quer dizer, é daquelas situações em que não faz qualquer sentido o pedido, ela não pode aceitar, não estava a falar para nós, mas se ela aceitasse e viesse para cá, estávamos basicamente a dar um tiro nos pés, porque, como é evidente, a independência do Banco Central Europeu é essencial para um pequeno país periférico como o nosso. Nós fomos os países mais beneficiados com os 8 ou 9 anos de políticas monetárias super expansionistas. Se o Banco Central Europeu tivesse de responder politicamente perante os grandes países, estas políticas que nos favoreceram tinham acabado há muito, porque a Alemanha sempre foi contra elas. E, obviamente, o que gostaríamos a fazer era dar mais poder aos parlamentos alemães, franceses, espanhóis, italianos e nunca ao português. Uhum. Posso só dizer uma coisa? Sim, eu assisto completamente o Luís e apoio o que ele disse, mas só acrescentaria, imaginem o que era, e não sei se na altura não houve, agora não consigo recordar, mas não me espantava que tivesse havido, se o Parlamento alemão na altura tivesse chamado Mário Draghi, quando começou a política expansionista do Banco Central Europeu para ajudar precisamente países em maiores dificuldades financeiras como Portugal, tivesse chamado Mário Draghi para ir ao Parlamento alemão responder a uma comissão qualquer. O que seria? Quer dizer, as pessoas já podem imaginar isso. É que nessa altura seria péssimo para Portugal. Mas deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa, João. Na altura, se fosse para chamar Mário Draghi, era para lhe agradecer. Não, os alemães foram muito críticos de Mário Draghi no início. Não, nós. No início, mas no início e durante todo o tempo, então. Não, o meu ponto... Não, depois Merkel começou a... Merkel aí teve muita importância e até foi Merkel que defendeu o Draghi. E agora, por exemplo, o Ministro das Finanças alemão da altura, não sei se recordam, Schäuble, era muito crítico de Draghi e foi crítico até ao fim. E foi contra a política do Banco Central Europeu até ao fim, enquanto foi Ministro das Finanças. Capaz, apesar de ter dito numa torre de tábua que aceitava que nós precisássemos de ajuda desde que não andássemos aí a gastar, não é? Exatamente, disse várias coisas, não vamos agora recordar o que ele diz. Aqui o ponto é, eu não estava a dizer o Parlamento Português chamar Draghi, eu estava a dizer o que seria o Parlamento Alemão chamar Draghi e criticá-lo pelas políticas do BCE, que é o que no fundo querem fazer agora alguns parlamentares portugueses. Quer dizer, isto então... É como diz o Luís, quer dizer, o Presidente do Banco Central Europeu, a partir de agora, não fazia mais nada senão andar de avião para os vários parlamentos, porque este é que é o ponto que é fundamental perceber. Quando se escolhe estar numa união monetária com vários países, em que não há uma política orçamental comum, mas essa é outra questão, nós temos que aceitar que há momentos em que as medidas do Banco Central Europeu são mais positivas para uns países e há outros momentos que são mais positivas para outros. Mas é assim, são as regras. Ou queremos estar no euro ou não queremos estar no euro. Bom, há um problema de base do desenho da União Monetária, não é? Ou seja, que eu estou sempre a bater nessa tecla. Não justifica chamar Lagarde ao Parlamento, longe de mim, jamais. Mas Portugal já sabia isso quando aderiu ao euro. Portugal sabia isso quando aderiu ao euro. Agora, quer dizer, enfim, eu acho que houve disfunções da União Monetária que se vão manifestando à medida que nós vamos, que ela vai avançando, e enquanto nós não tivermos uma verdadeira Europa de transferências, vais continuar a ter estas pressões políticas sobre a autoridade monetária. E isso é outra questão. Não pode ser, mas até isso é outra questão, porque não compete ao Banco Central Europeu adotar as políticas necessárias para reformar a zona euro. Compete aos governos nacionais. Há uma responsabilidade dos governos nacionais. O Banco Central Europeu não pode fazer nada. Aliás, se houve alguma instituição que indiretamente fez uma transferência de recursos do norte para o sul, foi o BCE. Foi o BCE, completamente. Não foi mais ninguém. Exatamente. E é normal que agora, quando essa torneira seca, que o sul esperneie. Mas porquê? Porque, de facto, nós não temos outro mecanismo, um verdadeiro orçamento federal,
para fazer essas correções de assimetrias entre países que estão em melhores lençóis e países que estão em piores lençóis. E isso Susana, se houvesse, nós estávamos do lado dos que estavam a transferir, não era dos que estão a receber. Se houvesse, neste momento, nós somos dos que estão a reagir melhor à crise. Não, isso é verdade. Temos o desemprego mais baixo, neste momento nós estaríamos a contribuir. Não estaríamos a receber. Não, mas isso para mim, mas repara, para mim a lógica eu sou federalista, para mim a lógica... Não, mas só para ter não é uma lógica de pensar o que é que Portugal tem a ganhar ou a perder, ou seja, de um ponto de vista global do funcionamento desta União Económica e Monetária, há partes em falta, partes, digamos, institucionais do orçamento europeu. E isso é uma coisa que nos deixa coxos enquanto economia europeia e que nos torna todos coletivamente mais pobres e com menos mecanismos de seguro em tempo de crise. Independentemente de Portugal estar pontualmente do lado dos contribuintes líquidos, dos beneficiários líquidos. Isso é um tema que a mim me parece menos importante do que o desenho das instituições. Agora, eu estou de acordo contigo, Luís, que Portugal neste momento está do lado dos confortáveis, isso não há nenhuma dúvida. Susana, desculpa, mas chegamos ao fim do nosso tempo desta primeira página. Vamos para um curtíssimo intervalo para atualizar as notícias agora ao 12:30 e já voltamos com a jogada da semana. Vai ser um fartote, não percam, até já. É muito estranho que um ministro não cuide de saber o que é que se passou nos meses anteriores à entrada do governo de um membro da sua equipa mais restrita, de um seu secretário de Estado, uma sua secretária de Estado, no caso. Era bom que os deputados fossem consequentes com aquilo que se passou e que se passa nas comissões parlamentares de inquérito e que não ponham a partidarite à frente do apuramento da verdade. Talvez os portugueses não tenham visto a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, tal como garantiu Carlos César, o presidente do Partido Socialista. Disse que sabia que o país não queria saber de comissões, do SIS ou de computadores roubados pela calada da noite. Estivemos a ouvir Luís Montenegro falar do relatório preliminar. Luís Aguiar Conraria, em que é que ficamos? Isto é uma lavagem de imagem. Portugal sai de uma polémica destas beliscado. Porquê é que isto terá de ser um problema? Vamos por partes. Quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos aqui uma confusão sobre competências das CPIs. Porque, neste momento, as CPIs aparecem quase como tribunais, em que as pessoas estão lá a prestar juramento e estão lá a prestar testemunho sob juramento em situação similar e sujeitas às mesmas acusações em caso de perjúrio portanto, similar ao que fariam num depoimento em tribunal. Mas quando é assim, e se é assim, depois o apuramento da verdade não pode ser partidário. Quer dizer, tem de haver coisas um bocadinho mais objetivas e a verdade não se apura por maioria. E claro, portanto, num sistema judicial, em tribunais, temos um juiz, em princípio, um juiz escolhido de formas aleatórias, ou pelo menos seguindo um conjunto de regras que garantem a sua independência. E então todo o processo faz sentido. Agora, aqui nas CPIs que temos aqui no Parlamento, pois o relatório final e as conclusões que se retiram são definidas por maioria, ou seja, com critérios partidários. Isto parece-me que é uma contradição nos seus termos, mas que inevitavelmente vai parar a situações como esta, apesar de eu concordar com certeza com os meus colegas quando acho que todos achamos que neste caso isto já é um exagero. Portanto, este relatório preliminar é um perfeito exagero, a forma como branqueiam, mas mesmo que não fosse, ou mesmo que fosse mais disfarçado e mais mitigado, a verdade é que continuaria a ser um relatório que era votado por uma maioria e, obviamente, que a maioria que suporta o governo não vai fazer um relatório que trouxesse complicações ao governo. Basicamente é isso. E, portanto, as conclusões do relatório indicam basicamente que os problemas que houve, as consequências políticas que havia a retirar, foram todas sanadas com a saída de Pedro Nuno Santos. Agora,
Qual é a relevância disto? A relevância disto é nenhuma. Porque, aliás, até diria que isto é tão transparente, a forma como é feito o branqueamento, que já ninguém leva isto a sério. Portanto, esta foi daquelas CPIs, daquelas comissões parlamentares de inquérito, que foram seguidas pelas pessoas. Eu tenho ideia de haver tardes nas televisões em que isto deve ter havido recordes de audiência. E houve mesmo. E houve mesmo, né? E, portanto, ou não é todos, mas muitos de nós, ou muitos portugueses ouviram os testemunhos como é que se chamava? De Frederico Pinheiro. Todos nós ficámos entusiasmados no sentido físico do termo, não quer dizer que tínhamos ficado contentes. Portanto, excitados com a história da cena de pancadaria do Ministério, e evidentemente não é por isso não vir no relatório que as pessoas deixam de saber que existiu. Portanto, o relatório é um documento político que não tem grande importância, e nesse aspecto estava a dizer, quer dizer, o ser tão transparente, a forma como procuram lavar a imagem, até olha, mais vale assim. Vale assim. Espero que o PCP não ceda. Claramente o PS deve estar à espera de conseguir os votos do PCP, pelo menos o não voto contra do PCP. Espero que o PCP não ceda e que deixe o PS isolado a votar neste relatório ou em alguma versão deste relatório. Mas Luís, apesar de tudo, quer dizer, eu concordo em grande medida com isso. Acho que a maioria dos portugueses não dá importância nenhuma ao relatório, ou pelo menos não vai dar a importância ao relatório que deu ao que aconteceu e às audições, que deram, aliás, não é por acaso que as televisões deram em direto, não é? As televisões não dão em direto se não tiverem a percepção que há um interesse geral. Deixa-me só perguntar-te, João, dizes tu que os portugueses não querem saber? Não vão dar muito importância. Não, percebem, como disse o Luís, que este relatório é um relatório escrito por uma deputada do PS, percebem que há uma maioria absoluta do PS e, portanto, que o PS pode escrever o relatório que quiser, mas sabem distinguir o que está do relatório do que aconteceu e do que eles assistiram. Sabem distinguir. Agora, eu, apesar de tudo, só discordo do Luís numa coisa. Apesar de tudo, eu acho que é fundamental numa democracia pluralista parlamentar o Parlamento ter mais independência. Quer dizer, nós vivemos neste momento numa democracia parlamentar onde o Parlamento, se houver uma maioria absoluta, o Parlamento não tem qualquer independência em relação ao Governo. Não há fiscalização parlamentar sobre o Governo. A fiscalização parlamentar sobre o Governo é uma dos pilares centrais de uma democracia parlamentar. E, mais uma vez, eu faço o exemplo do Reino Unido, porque é o país onde eu trabalho. E faço uma comparação. No Reino Unido também há maioria absoluta. Aliás, no Reino Unido a regra é haver maiorias absolutas, como sabemos, não é? Raramente não há maiorias absolutas. E com uma maioria absoluta conservadora, o Boris Johnson teve que se demitir de primeiro-ministro precisamente por causa de inquéritos parlamentares, porque os deputados conservadores acharam que ele tinha que se demitir porque mentiu na altura das chamadas festas no número 10 Downing Street durante a pandemia. E há uma maioria absoluta, e foi o Partido Conservador que forçou Boris Johnson a demitir-se. Isto sim é um exemplo de um país onde o Parlamento fiscaliza o Governo, onde mesmo quando há uma maioria absoluta, o próprio partido pode ficar incomodado com certos comportamentos que o seu Governo tem, ou que o Governo do seu partido tem. Portanto, comparem e façam essa comparação. Em Portugal, neste momento, o Parlamento é um simples instrumento, como há maioria absoluta, é um simples instrumento do Governo. Não há mais nada. E isso é lamentável para a qualidade da nossa democracia parlamentar. Deixa-me só dizer que concordo com o João, né? Eu estava a falar como se estivesse em desacordo comigo, mas nós estamos de acordo. Sim, eu sei. Sim. Eu acho que é importante também, quer dizer, uma coisa é aquilo que nós contemporaneamente observámos da Comissão Parlamentar de Inquérito e depois a importância que este relatório tem neste momento para as pessoas que viram e que estiveram atentas à Comissão Parlamentar de Inquérito e depois houve resumos na imprensa e na televisão e não sei o quê, e portanto, de facto, este documento para as pessoas contemporâneas agora neste momento tem pouca importância. Agora, o documento é aquilo que vai ficar para a memória futura desta Comissão Parlamentar de Inquérito, quer dizer, senão não valia a pena redigir. Corre o risco de ser igual ou parecido com aquilo que é o relatório preliminar, porque de facto há maioria absoluta, como dizia o João Marcos Almeida. Pronto, mas percebes, quer dizer, senão não valia a pena fazer um relatório e haver uma relatora, quer dizer,
Daqui a 10 anos, quando nós quisermos voltar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito... E acho que não valia a mesma pena, Susana. Pois, mas isso para mim é um problema. Ou seja, nós devíamos ter um relatório. Eu concordo, o relatório tem que ser uma versão... problema. Tem que ser uma versão sintética e resumida daquelas milhares de horas, ou centenas, não sei, mas isso é mais uma razão para ele ser de qualidade, porque quem quiser voltar a isto daqui a uns anos não vai ouvir aquilo tudo em loop, percebe? Olha, Susana, deixa-me dar uma sugestão aos partidos da oposição. Posso? Claro. Caríssimos partidos da oposição, a Iniciativa Liberal teve uma boa ideia que foi dizer não participem em farsas e, portanto, não vamos fazer qualquer proposta de alteração a este relatório e acabou-se. Vão tratar isto como uma farsa. Mas os restantes partidos da oposição, todos os partidos da oposição, o que podiam fazer era juntarem-se e fazerem eles o seu relatório, aprovado entre eles por unanimidade. E ficávamos com 2 relatórios alternativos. Um oficial, que era esse, outro aprovado por todos os partidos da oposição. E aqui o todos é mesmo importante. É mesmo importante porque ao se exigir o voto do PCP, garantimos que a questão da privatização, de que também se falou, esteja contemplada. Ao garantir os votos dos restantes partidos, sabemos que as questões mais recentes, que até se passaram em 2023, também estarão contempladas. E ficaríamos com um relatório alternativo e daqui a 10 anos, qualquer pessoa que fizesse uma pesquisa encontraria online ou noutras plataformas que existam daqui a 10 anos, encontraria os 2 relatórios e poderia vê-los. Idealmente, já agora, este segundo relatório teria no máximo 100 páginas, ok? Não façam uma coisa de 400 páginas, que aí é que ninguém lê. Mas isto era uma tomada de posição muito interessante, ok? O Governo tem este relatório que nós chamamos uma farsa, nós não temos maioria para poder aprovar o nosso, mas esta é a nossa visão alternativa dos mesmos factos. Tivemos e aprovada por unanimidade. Tivemos outros casos, Luís, em que, de facto, houve um chumbo. Recordo-me, aliás, de um caso em que houve um chumbo porque João Galamba e um outro deputado não votaram e, portanto, o PS foi vencido. Se não me estou em erro, foi no primeiro à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isto não é um problema. Chumbar o relatório não é um problema. Não é um problema, mas ele não vai chumbar. O PS vai aprová-lo. Claro, o que eu estou a dizer, o que eu estou a sugerir é que os outros partidos se organizem e apresentem um relatório alternativo validado por todos os partidos. É que para ter credibilidade aqui tem de ser por todos. Senão, pois é que cada um faz o seu. Mas se for uma coisa assinada por todos, desde o PCP ao Chega, passando pela Iniciativa Liberal e pelo PSD, aí isso terá impacto. E terá um impacto mediático muito interessante. Deixa-me perguntar só uma coisa, Luís. Tu achas... E não tem validade legal nenhuma, claro. Mas este também não tem implicações legais nenhumas. Quer dizer, claro. Portanto... Não terá nenhuma consequência. Tu eventualmente achas que agora o relatório, depois desta reação, o relatório final vai ser substancialmente diferente? Substancialmente diferente, duvido. É quase impossível. Duvido, mas pronto, às vezes há surpresas. Claro, penso que se dependesse do Lacerda Salles, a coisa teria tido mais bom senso. Aliás, ele próprio apelou ao bom senso antes de ter sido redigido já estava a contar. Relatório. Portanto, já devia estar a contar, já devia ter ouvido uns zunzuns. Agora, ele conhece bem o partido onde está. Agora, sim, parece-me que o PS estará disposto a fazer todas as cedências necessárias ao PCP para garantir o não voto contra do PCP. Que é para e a poderem abstenção dizer... do Bloco, não? Isso parece muito difícil que o Bloco se abstenha. Até porque o Bloco também foi dos partidos que esteve muito bem naquelas inquirições às... Pedro Filipe Soares. Pedro Filipe Soares esteve muito bem na relação... Porque as inquirições que eu vi foram aquelas que tiveram a ver com 2023, não é? Portanto, com a questão da pacandaria, com a questão do SIS... Supostamente, segundo o PS, não entrariam sequer, não é? Mas eles tomaram... Mas lá vê, o PS também tem maioria absoluta que lhes permitia ter vetado chamar essas pessoas todas ao Parlamento. Aliás, vetaram bastantes. Houve várias pessoas que não foram chamadas ao Parlamento, que os outros partidos queriam e o PS não deixou. Porquê? Porque o PS tem a maioria. Agora, a partir do momento em que aceitam que vão ao Parlamento, quer dizer, não podem fingir que o trabalho não existiu, não é? Quer dizer, é uma coisa... João Marcos Almeida,
passo a bola para ti, para te perguntar se depois deste relatório preliminar e depois da reação pública, que foi, enfim, bastante veemente, António Costa estará arrependido de ter dado diretrizes tão drásticas. Se é que concordas e terá dado? Não sei se deu essas diretivas ao grupo parlamentar, provavelmente terá dado, não sei. Também não sei se está arrependido, não faço a ideia qual é a capacidade de arrependimento de António Costa. Agora, há aqui uma questão muito importante, e isso certamente que é uma preocupação para António Costa, é que ele tem experiência política suficiente para saber que não há um relatório destes, portanto muito favorável ao governo, que vai alterar a percepção de muitos portugueses sobre o que aconteceu. E, portanto, independentemente do relatório, é preciso tentar perceber, e essa é que para mim é a questão central, quais serão as consequências de todos estes acontecimentos para o PS e para o governo no futuro. Essa é que é a questão, quer dizer, vamos ver o que é que vai acontecer com o PS. Aparentemente, os portugueses não estão satisfeitos com o governo, como mostram as sondagens. Não é? Quer dizer, eu acho que nós estamos numa situação na política portuguesa em que os portugueses estão insatisfeitos com o PS, porque num ano e meio perdeu, foi de uma maioria absoluta para cerca de 32% nas sondagens, mas não estão convencidos pelo PSD. Portanto, temos aqui uma situação confusa e uma situação que não é muito positiva também. Insatisfação com o governo, mas acham que ainda não há alternativa ao governo. Essa é que é a verdade, é o que mostram as sondagens. Mas, portanto, as coisas não estão nada fáceis para o governo nem para o PS. E eu acho que não é este relatório que vai mudar a situação do governo e do Partido Socialista. E eu acho que o António Costa sabe isso muito bem. Portanto, eles vão ter que... No fundo, eu acho que eles olham para o fim desta Comissão Parlamentar e este relatório apenas como uma contenção de danos. Mas não é isto que vai inverter a insatisfação que existe em Portugal com o governo e com o PS, na minha opinião. Agora, eu sou o primeiro que digo que neste momento o PSD ainda não é alternativo ao governo, e eu lamento que seja assim, porque sou uma pessoa de direita, mas também é preciso perceber uma coisa, que se o Chega e a Iniciativa Liberal não existissem, não é? E são partidos recentes, que levou à fragmentação de todo o espaço da direita, neste momento o PSD teria mais uns 10 ou 12 pontos que o PS nas sondagens. Eu sei que a história não volta atrás e o Chega e a Iniciativa Liberal existem, mas quer dizer, é preciso perceber que a insatisfação é maior do que a pequena diferença entre o PS e o PSD, entre o PSD e o PS. Não sabes, não é? Porque há sempre aí a questão de saber se há transferência de voto, ou se há mobilização de pessoas que de outra forma se abstinham. Mas em princípio, Susana, em princípio haveria uma diferença maior. Mas em relação... haveria uma diferença maior entre o PSD e o PS. Mas em relação à insatisfação com o governo, quer dizer, eu diria até que os votos do Chega até mostram, ou que as sondagens para o Chega mostram que a insatisfação é ainda maior, não é? Quer dizer, eu vejo, eu olho para sondagens que dão 10% ou mais, e às vezes bastante mais, ao Chega, e acho que isso é um sinal de fortíssima insatisfação com a forma como o governo tem decorrido. Mas achas que... Desculpa, Susana, só uma última pergunta aqui para o Luís Aguiar Conraria. Achas, Luís, que o Chega pode ter chegado, digamos, ao seu limite de crescimento? O problema da pergunta que tu me fazes é que eu te vou responder que sim, só que há aqui tanto wishful thinking da minha parte a querer que o Chega desapareça que eu depois nunca sei se estou a ser minimamente objetivo ou se estou simplesmente a transformar os meus desejos em opiniões. E portanto tenho dificuldade. Eu espero que sim, eu espero que a determinada altura, quer dizer, eu esperaria que depois de se ver a forma como tantos daqueles deputados se comportam no Parlamento, quer dizer, até a chamar senil que era na altura que estava a atuar como Presidente da Assembleia da República, a Edith Estrela, a forma como pateiam convidados, quer dizer, a forma como insultam, a forma como atiram beijinhos, a forma como atiram beijinhos a deputadas
que estão a discursar. Quer dizer, eu acho aquilo tudo tão alarve que eu estaria à espera que neste momento os portugueses já tivessem percebido a vergonha que aquilo é e que as sondagens dessem menos votos ao Chega. Portanto, eu de facto não quero confundir a minha opinião com os meus desejos. Duas coisas em relação ao Chega. Tudo. Uma é... Eu não sei se a sua capacidade de crescimento atingiu o limite ou não. Mas acho, em primeiro lugar, que o crescimento do Chega depende em grande medida também do comportamento do PSD na oposição. O PSD pode travar o crescimento do Chega se fizer uma oposição eficaz e uma verdadeira oposição. Isso também é wishful thinking, João. Devias fazer não sei se é wishful thinking. Devias fazer a mesma disclaimer que o Luís fez. Talvez seja wishful thinking. Mas quer dizer, mas é a minha convicção que um PSD forte limita o crescimento do Chega. Por outro lado, é preciso perceber que se o Chega cresce tanto, em grande parte, a responsabilidade é do Governo e do PS. São estes comportamentos, como o relatório que estamos a discutir, e outro tipo de comportamentos que levam as pessoas a estarem absolutamente, ou algumas pessoas, não é a maioria ainda, graças a Deus, mas muitas pessoas a estarem muito zangadas com o que se passa em Portugal e com o que se passa no Governo e vão para propostas de partidos mais radicais, como por exemplo, eu acho que o Bloco de Esquerda vai crescer nos próximos tempos. Eu acho que o Bloco de Esquerda nas próximas eleições vai ter um melhor resultado que nas últimas. Também vai haver uma grande insatisfação à esquerda. E é importante perceber estes fenómenos que em muitos países europeus há muitas pessoas que votam em partidos populistas e que dizem: nós discordamos de muitas coisas que esses partidos defendem, mas isto chegou a um ponto que nós nos partidos tradicionais não votamos. Portanto, ou não vamos votar ou votamos nos partidos populistas. E depois as pessoas mais à esquerda vão para os partidos mais populistas e radicais de esquerda e as pessoas mais à direita vão para os partidos populistas e mais radicais de direita. Mas há um ponto que é seguro. O crescimento do radicalismo populista, quer à esquerda, quer à direita, é resultado dos fracassos e da incompetência dos partidos de centro-esquerda e de centro-direita. Posso só dizer uma coisa só rapidamente, Judita? Ainda tem tempo? Sim. Não, pronto, isto aqui terá o impacto que tiver no PS. Eu julgo que a percepção da opinião pública é muito mais condicionada pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito e pelas tais horas de visualização televisiva e também de ouvir na rádio aqueles inquéritos, aquelas inenarráveis, as cenas de pancadaria, não sei o quê, do que propriamente agora por este relatório. Agora, eu acho que há uma coisa aqui sempre muito grave e eu percebo que isso não era o âmbito desta comissão, mas nós continuamos a ter esta violação grave do nosso Estado de Direito, que foi a intervenção das secretas para recuperar o computador de Frederico Pinheiro, e isso aparentemente, pronto, não continua a escapar isso será a Procuradoria da chuva, percebe? Aí não há hipótese, ou é a Procuradoria ou não há nada. Aí nunca terias um relatório que refletisse isso. Eu percebo que não estava no âmbito desta... Mas mesmo que tivesse, se tivesse, nunca terias um relatório que refletiria as nossas visões neste assunto. Aqui ou é a Procuradoria com poder judicial para poder chamar pessoas, entrevistá-las, perguntar-lhes: você ligou a que horas, tem de responder à pergunta, e com capacidade de investigação ou nada feito. Portanto, aqui, mas o Ministério Público tinha avisado que ia abrir um inquérito sobre isto. Vamos ver onde é que estamos, não é? Vamos ver. Aqui depende muito da independência das instituições e nisso também não sou muito otimista. Pronto, e depois eu também se calhar queria só dizer mais uma coisa relativamente ao que o João disse do poder do Parlamento e não sei o quê. Enfim, eu concordo completamente. Isso, para mim, o Parlamento é o órgão central da democracia e esta dependência do Parlamento, ou seja, este partido hegemónico que controla o Parlamento e o Governo é algo que é muito mau para a qualidade da democracia e para o escrutínio, porque a democracia só funciona com o escrutínio. E desse ponto de vista eu também acho que pode haver aqui uma questão. Eu devo dizer que eu não conheço a deputada que fez o relatório e que até admito que ela seja uma pessoa cheia de qualidades, Ana Paula Bernardo, cheia de qualidades profissionais, etc. Mas de facto... Mas achas que foi pressionada a fazer... Isso eu não sei, mas não sei. Mas mesmo o próprio facto de nós não a conhecermos, no fundo foi uma deputada cujo nome surgiu no público agora, não é? Portanto, agora com este relatório. Achas que isso é de propósito?
também condiciona isto, não é? Porque se fosse, por exemplo, falámos aqui de Lacerda Salles. Lacerda Salles tem uma existência política que vai para além, não é? Do PS, que vai para além de todos os cargos políticos que já exerceu, uma pessoa cuja intervenção é conhecida, e portanto é possível que tenha um certo... Deixa-me perguntar-te isto que tinha aqui preparado para ti, exatamente sobre essa questão. Achas que, no caso, esta relatora pode ter sido mais papista que o Papa? Parece-me evidente que ela escreve um relatório que é criticado por todos os lados e que é totalmente omisso relativamente a partes essenciais desta Comissão Parlamentar de Inquérito e que mesmo relativamente ao âmago da Comissão, por exemplo, à indemnização paga a Alexandra Reis, ela desculpabiliza o poder político quando nós sabemos, e o próprio Pedro Nuno Santos reconheceu que tinha dado autorização aos 500 mil euros, ao meio milhão de euros para Alexandra Reis. Portanto, mesmo que ela tivesse a ser extremamente legalista e dissesse, não, isto do SIS, da pancadaria, não sei o quê, factos, aliás, gerados pela própria Comissão de Inquérito, portanto, foi graças a haver aquela Comissão Parlamentar de Inquérito e à questão de classificar ou não classificar documentos que surgem aquelas cenas recambulescas, mas a deputada Ana Paula Bernardo diz, não, isto é fora do âmbito e tal. Mas mesmo dentro daquilo que é o âmago da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela põe todo o ónus na equipa de gestão da TAP e é para como se Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes nunca tivessem feito nada. E depois há outro aspecto que também parece importante, que é relativamente à questão da gestão da TAP, que é João Galamba, que surge perfeitamente impreparado, sem ideia nenhuma de se eu não sei, não vi os planos, não vi os documentos. Isso também é do âmago, parece-me a mim, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é nós termos um ministro que surge sem qualquer tipo de preparação relativamente aos dossiês específicos, designadamente agora da reprivatização da TAP. E portanto, isso também não aparece devidamente refletido. Portanto, ela faz essas duas coisas, não é? Omite algumas e naquelas que não omite, branqueia. Eu julgo que uma pessoa que tivesse uma existência política para além de surgir em sexto lugar, lá o que é nas listas do Porto, encabeçadas por Alexandre Quintanilha, desde logo se fosse Alexandre Quintanilha, dificilmente ele hipotecava a sua reputação de intervenção cívica, de intervenção política, etc., num relatório tão obviamente branqueador e omisso. Se calhar por alguma razão não foi ele. João Marcos Almeida, desculpem aos dois, nós já ultrapassamos o nosso tempo e eu não posso deixar. Tenho pena, mas isto passa num ápice. E, portanto, vamos despedir. Muito obrigada. Depois de uma entrada de leão, vamos fazer aqui uma saída de sendeiro. Vanessa Cruz continua de férias para a semana. Vou ter que ser eu, de novo, a fazer de croupier. Muito obrigada a todos. Para a semana também temos de volta Jorge Fernandes e teremos mais naipes e teremos ases fantásticos. Portanto, até para a semana. Até lá. Eu sou a Judite França e é sempre um prazer estar convosco.